Bom dia, hoje eu vou fazer um vídeo falando o que eu achei da chocadeira isopor. Esse vídeo está na playlist do Criação de Galinhas, no caso, então vai lá dar uma conferida. Tem mais umas partes de playlist, então sei lá, comente, se inscreve, sei lá, vai lá dar uma olhada. Na verdade me surpreendeu no caso a chocadeira, no caso isopor, porque eu de 30 pintinhos, no caso 30 ovos que eu coloquei, tinha 30 ovos, 3 que não estava galado no caso. E desses 27 no caso, sobrou 23. Um tava com as perninhas tortas, infelizmente morreu. E os outros 3 aconteceu de eu desligar a chocadeira sem querer. Mas funcionou super bem no caso. Eu achei que não ia nascer quase nada, ou que não ia nascer no caso, mas nasceu super bem. Os pintinhos estão lá, daqui uns dias eu vou gravar outro vídeo deles. Eles nasceram super bem. A temperatura que eu deixava ela era de... Opa, cachorrinho seria. A temperatura que eu deixava ela era de 37,8, no caso até 38,3 mais ou menos, deixava nessa temperatura. Umas horas, no caso o termostato ele não é 100% regulado, tipo, não fica 100% bem regulado. Mas ele ficava, eu deixava assim para caso variasse a temperatura, alguma coisa, então ela sempre ficava nessa temperatura, 37,8, 38,2, 38,3, 38,5, chegou um dia, mas nunca passou disso. Ponto negativo da chocadeira, no caso, a que eu fiz é que eu tinha que girar com a mão, no caso, todas as vezes, todos os dias eu tinha que girar ao menos 3 vezes. Eu girava umas 5 mais ou menos, os ovos por dia. Acho que é isso o pior ponto da chocadeira. E também tem que ficar cuidando, no caso. Eu também tive o problema de queimar 2 lâmpadas nesse processo. Felizmente não morreu nenhum pintinho, no caso, por causa do que abaixou um pouco a temperatura. Essas 2 lâmpadas queimaram porque eu tava com 2 lâmpadas novas de 20 watts. Acho que é 20 watts, sei lá, daquelas branquinhas no caso. FLC, acho que é uma coisa assim. Não é fluorescente, não é. FLC, acho que é uma coisa assim. E eu tive que trocar porque aqui tava fazendo muito frio naqueles dias, então ela tinha baixado a 33 graus um dia de noite. Daí eu tive que trocar e botar 2 mais fortes, de 25 watts. E daí aconteceu com a lâmpada velha, já que essas lâmpadas não se encontram mais no mercado, é meio difícil de achar. Daí eu botei essas aí velhas e elas queimaram daí. Depois eu tive que trocar e botar tipo outras da casa e coisa, eu tirava da casa e botava daí. Só isso, eu queimei 2 lâmpadas, mas eram 2 lâmpadas velhas, então acho que talvez se fosse lâmpada nova não ia queimar. Isso é importante de ter 2 lâmpadas, então tendo 2 lâmpadas, se uma queimar a outra mantém. No caso elas queimou de noite, daí como ela queimou de noite, fui só vendo outro dia de manhã, tava um pouco baixa a temperatura, tava uns 30 e poucos graus, mas uma lâmpada só mantinha. Se fosse deixar sem eu ia perder tudo, então essa é a importância de botar 2 lâmpadas. Acho que era isso mais os pontos negativos, ter que mexer e queimar a lâmpada. Ponto positivo é que funcionou super bem. Eu só pus acho 2 vezes a água na bacia embaixo, em todo esse tempo, eu pus cada 7 dias no caso. Outro detalhe também é que os pintinhos começaram a nascer com 20 dias. Acho que era isso mais. Começaram a nascer com 20 dias, então a chocadeira funcionou super bem, melhor do que eu esperava. E eu acho que era isso o vídeo. Agora vai ficar com o corte dos pintinhos, no caso, que dos pintinhos. Tchau pra vocês.